Oi, eu sou Maile Mesquita, você está no canal Temor e Tremor. E hoje eu venho apresentar para vocês um livro, não review, mas é mais observações de uma leitura que eu fiz recentemente, que é Corra com os Cavalos, de Eugene Peterson. E para não demorar, vamos lá, deixe seu like, seu comentário, já me segue aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @li.mesquita, que tem conteúdo para você. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos comentários sobre Corra com os Cavalos. Eu vou te dar hoje 4 motivos para você ler o que você vai achar desse livro aqui. Primeiramente, né, por que eu comprei esse livro? Corra com os Cavalos. Bom, se você me segue lá no Instagram, você sabe que eu sou apaixonada por cavalos. E meu amor por cavalos vem de quando eu era criança, por conta de uma cena apenas de quando eu era criança, que foi quando meu pai tinha um amigo que tinha um cavalo e ele levou esse cavalo lá para casa. Ele levou esse cavalo lá para casa. E eu lembro que nós íamos para o quintal, eu e minha irmã e meu pai também, e tinha um cavalo castanho, fundo, e eu fiquei apaixonada por aquele cavalo. A força do cavalo, o tamanho dele. Eu era uma criança, devia ter talvez uns 4, 5 anos. Mas eu tenho uma lembrança do cavalo no nosso quintal, que tinha um milharal, né? Tinha uma plantação de milho, assim, bem no final. E eu lembro dele lá. E eu fiquei apaixonada por cavalos. Nós temos 5 cavalos. Então, assim, e eu tenho uma égua, o nome dela é Dakota. E pra mim, assim, é realizar um sonho de criança, ter um cavalo. E quando eu vi, né, Corra com os Cavalos, eu não conhecia o Eugene Peterson, já tinha ouvido falar, mas não havia lido nenhuma obra dele. E meu irmão falou também uma vez sobre ele, mas eu não havia lido ainda. E eu vi aqui mesmo no YouTube alguns reviews, algumas coisas, mas eu fiquei muito curiosa do que era Correr com os Cavalos. Eu realmente já estava linkando que isso seria algo sobre força, resistência, porque eu não sei você, mas quando nós conhecemos, estamos perto de um cavalo, a gente percebe a sua força. O barulho do cavalo correndo, eu tô até aqui, ó, toda de cavalinho mesmo, viu? Aqui. Vim toda no look. E é assim apaixonante a força do cavalo. E o cavalo não sabe o tanto que ele tem resistência. As pessoas dizem assim: mas montar em um cavalo, o cavalo nem sente o seu peso, porque ele é um animal de muita força. É claro que você não pode ter um sobrepeso, né, sobre o cavalo. Mas um ser humano em cima, mesmo com o aparato dos arreios, não é nada assim, né? Não é algo que seja insuportável. A força que um cavalo tem, se ele soubesse a força que ele tem, aí sim, ele não deixaria ninguém montar, né? Se vê cavalos correndo livres, felizes pelo pasto, o barulho deles e a forma como eles cavalgam, né, que eles correm, é deslumbrante. Você sente realmente que Deus, sabe, fez esse animal para demonstrar sua força e rapidez. O livro nada mais é do que uma reflexão sobre a vida e o ministério de Jeremias, do profeta Jeremias, e o período em que ele estava inserido, suas profecias. E o Eugene ele vai se deter aos primeiros capítulos de Jeremias, sua identidade, sobre o contexto, sobre as visões e revelações que o Senhor entregou para Jeremias e todas as suas profecias e as palavras que ele deu. E esse livro é justamente para isso, é para mostrar esse contexto como ele ainda é atual. Ele vai revigorar a sua fé. Até parece ele tem até um tom meio coaching, né? Mas não no sentido ruim, no sentido de que ele é muito para incentivar você a entender a sua identidade em Deus e viver uma fé mais profunda no Senhor e entender o seu propósito nessa vida, assim como Jeremias passou a entender o propósito dele. Para quem é esse livro? É para você. Tá cansado de correr a pé numa religiosidade que você vai sempre no domingo para a igreja, você tá sempre fazendo seus ritos, seus devocionais, mas parece que tá difícil de viver isso, parece que tem uma sobrecarga em cima de você, e você reclama que a fé tá difícil de ser vivida, que você reclama que tá difícil de viver em comunhão, que você reclama que o louvor na igreja não tá legal, você reclama que a pregação não tá legal, você reclama que do seu pastor, das fofocas na igreja,
E aí Deus para e diz: Ei, tu tá cansado de correr com isso? De correr com homens a pé? Porque esse livro é baseado justamente nesse versículo de Jeremias 12:5, que ele diz, eu tô lendo aqui, né, no computador para não esquecer os pontos. Você já se sentiu cansado até mesmo de andar com os homens? Então como correria com os cavalos? Porque o que Deus estava tentando mostrar para Jeremias e para o seu povo? De que viriam tempos difíceis de exílio e que se agora estava cansativo para Jeremias lutar com esse povo que ficava vivendo essa vida religiosa, imagine quando viesse a perseguição, quando viesse então o estado de sítio em que eles seriam levados em cativeiro. Quando isso tudo viria? E os cavalos babilônicos e persas tomariam essas províncias e o seu território. Como seria então enfrentar tudo isso? E Deus então chama Jeremias, porque somente Jeremias, com o seu caráter mais profundo, melancólico, poderia suportar com justiça e verdade toda essa transição, porque é um longo período de exílio, aliás, um longo período de profecia e exílio. Então, ele é um mentor para ele, né? O Jeremias é um mentor. Acaba tendo também Jeremias como seu mentor ao ler o livro. E ele trata sobre identidade, eu achei maravilhoso quando ele trata sobre identidade, fala sobre o nome, sobre a origem, de como nós somos chamados por Deus para esse propósito e como ele nos conhece desde antes da gente ser formado no ventre. Aquilo ali foi muito bonito. Sobre as profecias que Deus vai falando para Jeremias, as palavras que ele vai dando ao seu povo e como elas representam no cotidiano. Então ele chama ele para ir na casa do oleiro, mostra para ele uma panela fervendo e ele vai se revelando justamente no cotidiano, incentivando também ao leitor a viver essa fé no cotidiano. Então, quais são os 4 pontos principais para você ler esse livro? Primeiro, ele desafia a mediocridade religiosa, sabe? Porque ele mostra como o povo vivia essa mediocridade, de perder a identidade antes do exílio, né? Quando o povo ali está disperso, após a morte de Salomão, né? O templo vai se perdendo, vai sendo profanado, e aí mesmo tendo reconstituir a sua identidade religiosa sendo reconstituída, o povo ainda não tem uma identidade de relacionamento com Deus. Ele não sabe o que é se relacionar com Deus e vive uma religiosidade medíocre, uma espiritualidade rasa, né? Quase nula, na verdade. E o segundo ponto, ele mostra Jeremias como esse mentor, como essa pessoa capaz e essencial para o seu tempo. Então, para você entender qual é o seu tempo, Deus te chamou, Deus te colocou em um local onde você vai exercer determinado propósito, assim como Jeremias. Então, ele nos lembra que nós também somos criaturas, filhos de Deus, colocados em um contexto, colocados com uma identidade, colocados em um povo, em uma família. Nós somos parte de toda uma narrativa, de todo um preparar de todo um povo de Deus. Nós somos filhos de Deus e temos uma história feita por esse Deus e feita com propósito. E como Jeremias é esse tutor, é esse mentor, que ele vive essa fidelidade em meio a tempos difíceis, rasos, e mesmo ele reclamando com o Senhor, Deus diz: ei, peraí, dá para andar mais. Calma aí, não é só isso daí não. Vai ficar reclamando, Jeremias? Não, vamos lá. Vem aqui na casa do oleiro. Deixa eu te mostrar aqui uma coisinha. E essa fé vai sendo moldada não somente no povo, mas principalmente em Jeremias. O Eugene também ele conectar essa fé do cotidiano, eu já falei, essa fé do cotidiano com uma espiritualidade mais profunda, trazendo isso para o dia a dia. E ele faz muito isso. E o outro ponto é que ele vai renovar. É um renovo para você que é um líder, por exemplo, de um grupo pequeno de jovens, você é um líder de louvor, você é um crente que tá cansado, corra com os cavalos. Se prepare para correr com os cavalos. É um treinamento realmente do Senhor com Jeremias e nos incentivando a correr, a ter resistência espiritual agora, ao invés de lamuriar, mas se aprofundar em Cristo, se aprofundar nessa espiritualidade em busca de uma vida plena. Corra com os cavalos de Eugene Peterson, a busca pela vida plena. Parece coaching, parece autoajuda,
tem assim, um teorzinho, são as minhas críticas, né? Tem um teorzinho, mas o Peterson, ele é um pastor. Então, o tom dele é pastoral, na verdade. E ele incentiva, é para quem está cansado. Então, assim, se você não está cansado, se você está todo vapor, subirão como águias, não, esse livro não é para você. Mas você é um líder cansado. Se você é alguém que está à frente de algum ministério, ou você é um crente que está cansado dessa vida, que vai para a igreja, volta e nada muda. Você está naquele automático de uma vida religiosa, esse livro é para você. Se você é uma pessoa que não sabe mais qual é o seu propósito, por que você está aqui? E o que você vai fazer na igreja? Que você acha que seu propósito é somente um cargo na igreja, esse livro é para você. Se você é uma pessoa que está cansada, está achando que o mundo, meu Deus, o mundo, o Brasil está afundando. Ai, eu não aguento, vai ser perseguição, vai ser perseguição. Corra com os cavalos. Tá? Se você está cansado agora, imagine quando a coisa realmente apertar. Mas lembre-se, você foi feito para um tempo. E é Deus quem dá essa força. Se Ele deu essa força para os cavalos, Ele dará para você. Esse livro ele vai renovar a sua esperança. Ele vai renovar. Foi o que aconteceu comigo. Ele me trouxe um renovo. Né? Eu li ele e eu estava achando já que não tinha mais nenhum propósito, né? Porque eu não estou com nenhum cargo na igreja. Mas não se trata de cargo. Se trata de uma vida plena em Deus, de exercer o seu propósito com força, intencionalidade. Não é exercer para que você veja isso frutificar, né? Tanto é que Jeremias só vai ter o seu ministério, vamos dizer assim, reconhecido após muito tempo depois, todas as profecias se cumprirem, é que eles vão dar honra ao ministério de Jeremias. Bem no início do livro de Jeremias, ele fala que ele vai cumprir tudo que ele falar e repassar para Jeremias quando ele passar para o povo, para que seja confirmado o seu ministério. Esse livro é para você. A leitura dele é muito fluida, a escrita do Eugênio é maravilhosa. Do microfone, mas, como estava dizendo, a escrita do Eugênio é maravilhosa, é muito fluida, então você vai gostar muito de ler, eu com certeza vou comprar ela. E se você gostou desse tipo de vídeo, de review, ou comentário sobre o livro, ou alguma recomendação, se você também quiser que eu faça algum crítico, uma observação sobre algum livro que você não gostou, mas você gostaria de uma segunda opção, deixa aqui nos comentários. O livro, né, se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, deixar aqui seu comentário, dar uma curtida e compartilhar com quem já leu, está pretendendo comprar o livro do Eugênio, ele é maravilhoso. Mais uma vez, Deus abençoe. E se você tá cansado, corra os cavalos. Aprenda a correr. Como diz Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Corre e não se cansa. Caminhe e não se bate.